Ana, tá com o microfone funcionando, Ana? Hein? Olá, Tô, tudo bem? tudo. Pode fazer a Quer que eu página pra, faça? pode fazer a página pra gente? Posso. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Livro Caminho, Verdade e Vida. O mundo e o mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Está em João, capítulo 17, versículo 15. Nos centros religiosos há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da Terra. A maioria guarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra, em si, sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Vou deixar para você comentar. Então, ok, mas se quiser falar alguma coisa no meio do caminho, pode me interromper, por favor. Vamos lá. Mais um versículo assim extremamente mal interpretado, mal percebido por todos nós, né? A gente sempre meio que quando está lendo a Bíblia, lendo algum versículo, a gente geralmente lê fora de contexto social, fora de contexto da época e, é claro, fora de contexto da consciência do Cristo. Isso até os próprios discípulos, né, convivendo com Cristo inúmeras vezes, não conseguiram compreender profundamente o que Cristo estava falando. Várias expressões eles não conseguiram compreender mesmo. Não havia como compreender. Para isso, se faz necessário é, absorver outras experiências. Como é que você vai explicar para alguém o que é um risco de um choque elétrico? Não, não coloca a mão aí, você pode tomar um choque. A pessoa fala, choque? O que é um choque? Como é que você explica um choque elétrico para alguém que nunca viu corrente elétrica? Para quem nunca viu eletricidade? É impossível. É assim também as questões o qual o Cristo sempre direcionou e apresentou para todos nós, todos os potenciais da vida. Então, é, é claro que aqui, quando nós observamos o versículo em João, e João é um evangelho muito diferenciado, João sempre teve uma pegada mais próxima do apelo, mais, digamos assim, estruturalmente mais religioso, buscando uma conotação mais religiosa, no sentido de entender mais os sentimentos e buscar entender, perceber melhor esses aspectos, certamente essa frase impactou muito João. Ainda mais o momento que foi falado. Foi um momento muito crítico, né? Não peço que os tires do mundo,
mas que os livres do mal. Então, olha só que incrível que ele está falando. Você vai observar diversas pessoas falando isso. Por que você não quer ter filhos? E eu colocar filhos nesse mundo, esse mundo difícil, esse mundo ingrato, esse mundo isso, esse mundo aquilo. Tem furacão, tem tornado, tem vulcão explodindo, tem um monte de complicações, tudo é difícil. A pessoa, ironicamente, né, valorizando o momento dela mesma aqui presente, afirma que não quer submeter outra criatura de Deus a um princípio que ele mesmo está com sentimento errado. Nós temos um sentimento muito errado com relação ao mundo. Quando eu digo em relação ao mundo, eu digo a vida de experiência biológica num corpo físico. Né? Quando você desencarnar, você não sai do planeta. Você sai desse corpo físico, pelo fenômeno chamado morte. Morte do corpo físico. Agora, quando ele está tratando para a gente, em detalhes, essa comparação, e a gente tem que entender e perceber que ele quis deixar uma visão bem clara. O planeta não tem nada de errado com ele. Ele é perfeito. Ele resguarda todas as leis divinas. Ele está atendendo diversos e inúmeros princípios que nós não compreendemos ainda, por não ter sensibilidade e por não ter o devido conhecimento a respeito. Então, quando ele fala, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, e aí temos que entender a palavra mal. A palavra mal aqui tem uma conotação que geralmente a gente não consegue compreender totalmente. O mal, a gente sempre acredita que é alguma coisa que você vai fazer de errado. Só que ele está mais preocupado com aquele mal, ou seja, aquela disfunção. O mal aqui é como se fosse uma disfunção. Uma disfunção interna da alma. A alma que ainda não ama, a alma que ainda não tem conhecimentos mínimos, opera de uma forma disforme, opera de uma forma atrapalhada, opera de uma forma distorcida da realidade. E a única realidade que existe é o bem. Mas como a palavra bem e mal ficou, caiu dentro dos círculos midiáticos, de todos os tipos de mídia, de música, de todos os tipos de aspectos da cultura, ele passou a ter vontade própria e ter significância própria. Só que aqui que ele está falando aqui, o mal, é perceber que aquele que não ama, ele vai sentir mal a vida, ele vai conviver mal com os outros. É mal nesse sentido. Não no sentido do duelo entre o bem e o mal. Não existe duelo entre bem e o mal. Isso é uma invenção de quem não ama. A invenção dos seres humanos disformes, como ainda somos, que nós não amamos. Não existe batalha. É igual você chegar para alguém e falar o seguinte: você está na escola, você está aprendendo a tabuada, você está disputando entre o bem e o mal. Dessa série aqui, ó, a quinta série, as crianças já sabem a tabuada, elas são as bondosas. Essas aqui da terceira série são as perversas, são as más, elas não sabem a tabuada. É assim também com relação ao conhecimento da vida. É assim que os espíritos superiores nos enxergam. Eles não os enxergam como bonzinhos e mauzinhos. Enxergam com aqueles que ainda não conseguiram superar certas limitações, com aqueles que ainda não conseguiram evoluir em amor e sabedoria, e outros que conseguiram dar um passinho um pouquinho à frente. Muito pouquinho. E dependendo das situações, ele tem que se provar que realmente aqueles recursos que ele acredita que já domina estão consolidados. Então, vamos observar que Emmanuel traz uma revisão um pouquinho mais detalhada e focando em alguns aspectos mais pesados. Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos procuram os centros religiosos, geralmente quando está com algum problema. Ele nunca, ou então quer procurar somente quando chega na velhice. Na juventude não tem por que procurar. E é possível observar isso em qualquer instituição religiosa.
São sempre pessoas mais velhas que estão nas instituições religiosas, não são as pessoas mais jovens. Elas não são as dominantes daquele ambiente. Porque foi vendida uma ideia alucinada aqui na Terra que todo mundo vai viver 90 anos. Todo mundo vai viver 100 anos, porque a tecnologia da Terra já está disponibilizando isso. Eu não entendo de onde tiraram isso. Mas alguém inventou essa ideia, esse conceito, e se esmora com isso. Ao invés de você ficar preocupado desde o começo em estar bem consciente de quais são os seus reais objetivos aqui na Terra, geralmente a gente só quer ganhar essa consciência quando chega no final. Mas se você ganhar consciência do que você tem que fazer quando chega no final, o tempo vai ficar curto. Diversas situações você podia ter escolhido melhor, diversas situações você podia ter sentido a vida de uma forma diferente, você poderia ter sentido o próximo de uma forma diferente. E é isso que ele vem trazendo logo na sequência, né? Que geralmente, o que ocorre? Geralmente, quando nós temos sentimentos que estamos muito preocupados com o desencarne. Ah, eu estou preocupado que eu vou desencarnar. Ah, quantos anos a mais eu possuo de vida, que não sei o que não sei o que lá. É nesse aspecto que ele vai dizendo, que ele está tratando aqui nessa primeira frase. O que ele está querendo dizer sobre essas pessoas? Muitos companheiros não creem na paz. Ele não acredita em paz, nem no amor. Então ele já está deixando um aspecto fundamental de quem está nessa busca distorcida. Vai para as instituições religiosas para somente, lógico, no finalzinho, né, quando está quase desencarnando, ou quando está chegando na velhice. Na juventude, para quê, poxa, eu tenho que me informar sobre isso? Na meia idade, para que eu tenho que me informar sobre isso? Então, é esses os aspectos que ele vem trazendo, essa conjectura esquisita que a gente tem de filosofia de vida. Mas é dominante. É só você entrar nas instituições religiosas e olhar o público. Você vê que a maioria são pessoas mais idosas. Não é a maioria jovem. Você vai encontrar isso aonde? Onde as pessoas querem se divertir, brincar à vontade, ver um show, ver não sei o quê. Aí vão estar a maioria jovens. Não é isso? Todo mundo acha isso normal. Só que não é normal. É o contrário. Não é normal. Espíritos que já estão com uma consciência dos seus reais objetivos aqui na Terra, não é normal. Ele quer saber o que ele veio fazer aqui. E o quanto antes ele perceber o que ele veio fazer aqui, melhor ele vai proceder. Então é isso que ele está mostrando esse contraste. Aí ele continua que além dessas pessoas que não creem na paz, a pessoa não acredita de forma nenhuma que existe paz no mundo, que existe uma forma de paz no mundo, que existe alguma forma ou expressão pura de amor no mundo. Todo tipo de amor põe defeito. Já viu pessoas falando assim? O amor de mãe é o mais puro. Aí alguém ele sempre levanta a mão e vai falar, depende da mãe. Eu conheço mãe que é isso, que é aquilo. Eu conheço... Não é isso. O amor, ele não está misturado na sociedade em 100% das consciências, habitando 100% do tempo. O amor é uma construção individual e, por vezes, a pessoa só tem capacidade de se expressar com amor durante alguns minutos, durante algumas horas, durante algum tempo da sua encarnação aqui na Terra, diante de alguma situação, de algum cenário. Ainda assim, é uma grande vitória, porque antes só existia reações de ódio, de embora ainda exista, né? De ódio, de raiva, de zangação. Mas ele não acredita, ele não consegue perceber mais o amor. E, de certa forma, é uma forma de construir a percepção da vida proposital, porque assim a pessoa pode se auto-justificar. Se eu não vejo amor em ninguém, eu não tenho também que amar ninguém. Por que eu tenho que ser o primeiro? Então as pessoas vão criando essas psicoses na cabeça. E depois não quer se achar um psicopata. A sua real consciência deveria estar treinando o amor, treinando a paciência, treinando a resiliência, a capacidade de resistir sob condições adversas. Aí não. Você tem que somente viver situações perfeitas, impecáveis. Mas como é que você vai viver situações perfeitas e impecáveis se a sua consciência nunca vai aceitar que alguma coisa é perfeita?
que alguma coisa é impecável. É esse o grande problema. E a pessoa fica na busca. Não, eu acho que o amor está lá. Aí sobe uma montanha. Nossa, eu vi no Instagram, eu vi numa mídia social alguém que foi visitar uma cidade que tem uma cachoeira linda, um negócio lindo. Lá é que está a paz. Lá é que está o amor. Aí a pessoa pega e vai lá. Aí chega lá, começa a reclamar do mosquito. Daqui a pouco começa a reclamar dessa água está muito gelada. Daqui a pouco começa a reclamar do ruído, da água batendo sem parar. Esse ruído me incomoda, não dá para desligar esse som. E esse sol, e essa chuva, que esquisito. E essa noite que ficou frio demais. Nada consegue, a pessoa nunca consegue perceber o equilíbrio do ambiente, o equilíbrio do lugar, porque nós nunca conseguimos perceber a incoerência que ainda habita o nosso mundo íntimo. Então, o que essas pessoas geralmente passam a imaginar e perceber? Ué, se aqui é assim tão esquisito, só quando eu desencarnar, que eu for para uma cidade espiritual maravilhosa, se eu for para nosso lar, ou até para uma cidade superior ao nosso lar, eu vou perceber perfeição, eu vou me sentir em paz e eu vou perceber o amor. E é isso que ele fala logo em seguida. A pessoa só percebe, só crê em paz e amor, senão em planos diferentes da Terra. A maioria guarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O que está querendo dizer com isso? Ele quer chegar num certo lugar. Eu estava conversando com um jovem uma vez sobre isso. Né? Um jovem, não era nem na casa espírita, foi até fora, externo. E a pessoa só vivia falando bem da França. Você vê que é basicamente um francês reencarnado no Brasil. Ele ficava falando bem da França, que não sei o quê, queria viver lá, que não sei o quê, quer ir embora daqui, 17 anos. Eu falei, caramba, que legal, incrível. Não, porque lá é muito melhor que aqui, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem aquilo outro. Olha essa construção aqui, olha essa construção lá, olha esse prédio lindo, olha essa calçada maravilhosa, olha o Arco da Aliança, que maravilha, que não sei, só vivia elogiando. Eu falei, cara, que incrível. Você sabe quem construiu isso tudo? Ele, não. Pois é, a maioria que visita lá não sabe. A maioria vai lá, tira foto e vai embora. Aí, mas o que você quer dizer com isso? Ué, por que você não faz um? Você quer viver o fruto do esforço de terceiros. Milhares de almas deram suas vidas para construir aquele prédio. Milhares de almas deram suas vidas para construir o Arco da Aliança. E a maioria não entende ainda o que significa aquele símbolo. Se soubesse, não ia tirar foto com ele. Ai, vê aquela perfeição de escultura. Ué, faz uma escultura você e doa para a cidade. Não, mas a Torre Eiffel não foi uma produção do governo federal da França. Foi uma doação do senhor Eiffel. Era um grande empresário, bilionário da área de ferragens, que vendia muito material metálico, e resolveu patrocinar uma escultura que ficasse icônica a partir do metal. Ele doou as 50 e poucas mil toneladas de aço para construir a Torre Eiffel. Foi esforço dele, empenho dele e recursos do bolso dele. E você? Como é que está a calçada da sua casa? Aí ficou em silêncio. E o muro? Você pintou? Você botou uma florzinha lá na frente? Já sei. Você não tem muita habilidade com argamassa, com construção civil. Então você ajeitou o jardim lá da sua mãe? Então, afinal de contas, você já fez alguma coisa que não fosse somente para você? Aí ele, não, mas eu falei, olha só, é normal. Todo mundo procura viver num lugar lindo, maravilhoso, onde milhões de almas deram suas vidas ali. Só ir lá utilizar o esforço do outro. É lindo, é maravilhoso, você não tem que fazer nada. Se a sua consciência está habitando esse caminho, eu te aviso, presta atenção. Ela vai buscar viver essa realidade em todos os aspectos da vida. Não é só com relação à aparência da construção de uma casa, ou de uma rua, ou de uma calçada, não. Vai ser para tudo. Nada você vai querer participar efetivamente de construções coletivas.
Você vai querer chegar em casa e você não vai querer lavar a louça para todos. Você vai querer lavar só seu prato e seu copo. Você não vai querer lavar talher. Poxa, tem um balde aqui cheio de talher para lavar. Só vou lavar minha colher, meu garfo e minha faca. É isso que sua consciência vai estar gritando. É isso que você quer fazer? Não vai ter esforço próprio para nada, nem para você mesmo e nem para ninguém. Porque é isso que o parágrafo está falando para todos nós. Preste atenção. Vocês querem falar que alguma coisa é ruim, mas não quer ajudar a transformar. E todo esse grande cenáculo, todo esse grande arado disponível, esse grande campo de trabalho que é a vivência aqui na Terra, é para que todos nós possamos construir em harmonia uns com os outros, de mãos dadas, um desempenho melhor da vida aqui em regime de convivência. Não é para vivermos isoladamente, muito menos para benefícios individualistas. Então, nós temos que despertar para isso. E Emmanuel vem chamando forte. Ele bateu pesado aqui nesse primeiro parágrafo. Preste atenção, acordem, despertem. É como se ele tivesse pegado a gente pelo colarinho e dado uma chacoalhada. Ei, acordem. Fica sonhando que tem uma coisa maravilhosa do outro lado. Não tem. Você está imaginando o que não existe. Você está criando situações injustificáveis para o seu destino. E tem pessoas que falam assim, isso me irrita profundamente, eu não vou mentir. A vida material não existe. Isso aqui é um nada. É tudo uma grande máquina de mentira. E nada disso aqui é útil para nada. Só o que importa é a vida espiritual. Mas quando você estiver na vida espiritual, não tem mais nada para você fazer com relação à vida material. Aí eu fico pensando assim, mas você sabe que Júpiter é habitada. Você também já sabe. Eu estou falando que isso é meio espírita. Eu não estou falando que isso é no meio católico, no meio protestante. Isso não tem nem como conversar. Mas com relação ao meio espírita, ainda tem um problema grave. Várias pessoas criaram situações imaginárias e situações injustificáveis. Não, porque em Marte, porque em Júpiter, a vida lá é muito diferente, não precisa de matéria. Ei, ele não está num planeta? Você está vendo o planeta daqui? Ele está girando em torno do Sol? Ele precisa do Sol ainda? Precisa. Existem princípios lá que nós não conhecemos, mas que sim, é necessário o Sol. Senão não estava girando em torno do Sol. Então quer dizer que mesmo lá, tendo cidades espirituais que estão em outro estado de frequência, que nós não detectamos com nossos olhos diretamente, quer dizer então que eles dependem dessa massa, dessa rocha flutuando no meio da galáxia? Sim, depende. Sim, dependem. É necessário. Existem outros aspectos que interligam todos esses conjuntos de matéria. Senão não precisaria mais de nada, era só o grande vazio no meio do nada. Para que planeta? Não precisa, já evoluiu, a matéria não serve para nada, então vive no meio do nada. Não existe isso. Isso é um invencionismo, é uma situação injustificável para não encarar a realidade. A matéria é desafiadora, porque nós temos dificuldades de nos desafiarmos. Vai se equilibrar em algum lugar. Vai fazer um cálculo de se cair 200 milímetros de chuva em algumas horas. Vai fazer o cálculo. Quanto que vai alagar em certos lugares. Vai fazer essa conta. Vai fazer um planejamento. Para onde toda essa água vai. Faz todo um cálculo. Busca fazer mapeamento. No primeiro minuto você desiste. É muito difícil. Não sei o quê. Você vai beneficiar todos. E é assim. O órgão que é responsável, que as pessoas cismaram de acreditar nessa coisa de república, que a república é que tem que fazer tudo pela gente. Né? Tem que fazer caridade, quem tem que fazer é a república. Tem que salvar alguém, quem tem que salvar é a república. Tem que amparar alguém, quem tem que amparar é a república. E a coisa ficou totalmente terceirizada. Não existe isso. Não existe isso, não tem como. Todos nós temos que participar da vida como ela é apresentada para todos nós. Independentemente se somos responsáveis ou não. Então, mas eu não sou responsável por isso. Meu Deus, faz uma carta, envia uma carta para a secretaria, ajuda a dar ideias. Vá lá, trabalha pro bono, ajuda, colabora.
Ah, mas aí vai dar trabalho, poxa. Aí eu vou ter que botar meu esforço próprio. Então é esse o gargalo. A gente fica fugindo dessa realidade. Então a gente não pode fugir da vida biológica. A vida no corpo físico é essencial. A maioria de todos nós não recordamos quando estamos fora do corpo físico. Né? Tem motivos para isso. O motivo que eu acho que é mais chocante é que a gente acredita que todos os cinco sentidos que nós temos são exatamente nossos. A gente não está treinando esses sentidos, não. Nós estamos treinando. Nós não temos a visão mais perfeita. Nós não temos a audição mais perfeita. O tato mais perfeito. O olfato mais perfeito. E alguma coisa, esses recursos estão relacionados à nossa alma. Relacionados à nossa consciência. Algum aprendizado, esses sentidos sendo expandidos, aprimorados, estão construindo algo em nossa consciência. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando reencarnamos, achamos que é natural ouvir as coisas. Achamos que é natural. Por exemplo, você pega uma pessoa que é músico. Aí ele chama alguém que não conhece música. Aí começa a ouvir alguém cantando. Olha lá, está fora do tom, você está percebendo? Tem pessoas que não percebem. E não tem como você explicar para a pessoa o que é estar no tom e fora do tom. Aquela pessoa está cantando fora da frequência base que está sendo a frequência daquele instrumento. Está ficando gritante, você não está percebendo? Não, eu não estou ouvindo. Tem pessoas que não percebem que alguém está desafinada. Recentemente que eu digo algum tempo atrás, aquela cantora famosa Adele, ela foi cantar num show, um mega show, e ela estava sem o ponto no ouvido, porque o ponto no ouvido é como se fosse a caixa de som de retorno do cantor. Ele tem que se ouvir para ajustar a afinação do canto. Se ele não se ouvir, ele desafina. É natural. Então, ela estava cantando, começou a cantar, o retorno acho que falhou, e ela continuou cantando totalmente desafinada, a música toda. Todo mundo ficou chocado com aquilo. Aí logo apareceu um engenheiro de som para avisar que estava fora do... O ponto estava fora, estava ficando esquisito. Alguma coisa aconteceu que mudou a frequência do ponto, né, de retorno. E ela cantou totalmente desafinada. Aí vai outro aprendizado. Ué, então quer dizer que a voz que ela estava emitindo, ela precisa se ouvir para ajustar a frequência da voz? Exatamente. É por isso que geralmente a pessoa que nasce surda, ela é muda. Por quê? Não é porque tem alguma limitação na boca ou na garganta. Ela não se escutou, como é que ela vai emitir o som? Ela vai ficar sem saber como emitir esse som. Ou sem saber se vai emitir corretamente ou não, prefere não emitir. Então, esses sentidos estão apaziguando uma série de recursos e situações na nossa consciência. Porque nós somos espíritos. Nós não temos garganta. Nós não temos boca. Tudo isso é uma estrutura que nós estamos convivendo para nos desenvolver. Ah, desencarnei. Você não tem como comer macarrão mais. Acabou. Ah, eu vou sair cantando lá do outro lado. Boa sorte, tenta. Não existe ar para propagar o som. Fica à vontade, você vai estar em outra estrutura. Ah, vou falar com o Beltrano, vou falar com o Ciclano assim que eu desencarnar. Tem certeza? Você está treinando o seu equilíbrio mental a tal ponto de você conseguir ter fluidez para se comunicar pelo pensamento? Você tem certeza que você consegue pensar uma frase completa e não falar essa frase? É isso que você está treinando. Você tem certeza que você dominou isso? Você chega do desencarna e consegue falar com qualquer espírita. Qualquer um. É óbvio que não, né? Todo mundo vai descobrir isso rapidamente. Não vai conseguir falar. Então a gente não pode ficar com essas crendices, ideias fantasiosas. Não, eu vou desencarnar e vai ser a paz, vai ser a maravilha. Vai ser a paz, vai ser a maravilha do quê? Da mesma forma ignorante que você desencarnou, ignorante você vai ficar. Não desenvolveu sabedoria, não? Não tem problema, você vai continuar do outro lado sem sabedoria. Não desenvolveu o amor, fica tranquilo, você não vai chegar do outro lado amando, não. Vai continuar não amando.
Esse é o grande problema, e é isso que ele está deixando claro. E esse anseio, ou seja, esse desejo, essa estima de querer estar desencarnando para ser feliz, é enfermidade do espírito. É uma doença que a alma possui, porque não é natural. Como assim você está animando um corpo físico que foi te emprestado, um uniforme de trabalho? Você está com um uniforme maravilhoso, funcionando, tudo de acordo como deveria ser, para você se desenvolver como espírito imortal que você é. E aí você vai achar que ficar feliz é estar ausente desse recurso? Não faz sentido, né? Então, orando ao Pai pelos discípulos, só recordando aqui o versículo, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Orando ao Pai aos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. De qual mal? De qual mal? E aí, de novo, vamos logo concluir e perceber isso. Não existe essa história de bem e mal, né? Não existe bem e mal. Só existe ignorante e simples. E o outro, estado sábio e amoroso. Só existem esses dois estados. Se quiser chamar um de mal e o outro de bom, e o outro de bem, fica tranquilo, boa sorte. Mas é uma bobagem, porque a ideia do bem e do mal foi desconstruída com inúmeros processos culturais. Então, o mal que ele está tratando aqui é aquela ausência de sintonia com a sua própria consciência, com a sua própria origem, com quem você realmente é e quais são os seus reais objetivos aqui na Terra. É esse o mal que você não quer ter em você mesmo. Não é que você vai querer sair daqui, quer dizer, eu vou sair daqui, quero enfiar a faca ali não sei aonde, em outra pessoa. E não é desse mal que ele está falando, não. Claro que essa atitude é incoerente. Você vai promover a dor em terceiros, é óbvio que é uma má escolha. Mas aí é a má escolha. Aqui não é disso que ele está falando. Ele está falando, olha para dentro de você, como você enxerga a vida. Se teus olhos forem maus, lembra que Jesus falava isso várias vezes? Se seus braços, seus olhos forem maus, arrancai-os, jogai no fogo. Ele não estava falando do olho físico, ele estava falando, se a tua visão, se a tua percepção de vida, ela só enxerga e só detecta e classifica tudo como incoerente, perverso, ruim, não vale de nada, não sei o que, pega essa estrutura de percepção e joga fora, desconstrói ela da sua consciência. Estamos numa escola de consciências. Ele não falou para ninguém sair arrancando o olho e está jogando no fogo. Não é isso. Ele está falando de uma maneira abstrata. Se os seus olhos forem maus, arranca eles e joga no fogo. Ou seja, se você está tendo um pensamento, a percepção, todas as vezes, vamos fazer sempre esse esforço. Eu estou numa situação qualquer, seja no trabalho, no trânsito, aí estou vendo uma situação, e você começa a julgar mal as pessoas, ou começa a julgar, que situação absurda, por que eu estou nesse engarrafamento? Se você julga mal essa situação, não é a situação que é má, é você que não quer estar ali. Se você está ali, que você possa fazer o melhor, não só por você, como por todos que estão ali. Tudo por causa desse carro com o pneu furado. É a forma que todo mundo reage, certo? Aquela pessoa que já tem sabedoria e amor no coração, sabe o que ela vai fazer? Ela vai encostar o carro e vai ajudar a pessoa. Seus problemas acabaram. Parou agora o carro aqui, uma pessoa que é feliz, que ama e que vai resolver os seus problemas. No futuro a Terra vai ser assim. A Terra vai ser assim no futuro. Não vai existir isso. Você não vai ficar chateado porque chegou meia hora, uma hora mais tarde em casa, porque tinha 2, 3 carros quebrados na rua. Você vai ficar feliz porque você pode ajudar todos eles. E vai agradecer, Senhor, obrigado por ter tido essa oportunidade.
por eu ter colocado esse corpinho físico para amparar essas pessoas. Troquei roda, me sujei de graxa, tomei até um corte, quase perdi a mão. Mas eu fiz por amor. É isso. É isso que ele está falando. Se o Cristo não gostaria que o mal habitasse o coração daqueles que estão buscando seus discípulos, ele quer que habite o quê, então, no nosso mundo íntimo? O amor. O amor. O amor por todas as coisas, por todos os seres da criação, de forma ininterrupta, de forma contínua, de forma exatamente como deveria ser, e que ainda não percebemos por que não é. Então, a terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. Você vai pegar, por exemplo, um documentário sobre o vulcão. Todo mundo antigamente achava que o vulcão era a maior perversidade que existia no mundo. Que absurdo! E agora os estudos foram avançando. Centenas de anos se debruçando e querendo estudar sobre os vulcões, sobre a química, sobre a físico-química, sobre a estrutura mineral. E aí o que descobre? Meu Deus, não existiria certos elementos químicos na Terra se não fossem os vulcões. Mas aí vamos dizer que ele é perverso. Poxa, eu queria morar aqui embaixo dele, por que ele tinha que explodir agora? Tem que ficar explodindo de 300 anos? Olha que incoerência. Nós somos muito incoerentes com relação a isso. Queremos mandar no planeta. Queremos que o planeta nos obedeça. É esse o gargalo, né? A gente não percebe essa incoerência da nossa consciência. Então, de nada vale partirmos do planeta. Ah, eu vou para Marte. Você vai perturbar Marte. É isso que você vai fazer. Ah, não, eu estou indo aqui, estou indo para Júpiter. Não aguento mais a Terra. Vou concluir minha evolução lá em Júpiter. Você vai arrebentar com o Júpiter inteiro. Você não vai deixar ninguém em paz. Então, de nada vale partirmos do planeta quando nossos males não forem exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamos-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Ou seja, combatendo os chamados, eu não gosto dessa palavra, combatendo os desajustes. Não é que tem mal dentro de nós. Somos criados simples e ignorantes. Temos que entender a filosofia espírita. Temos que entender o cristianismo mais puro. Todos os seres da criação, todos do reino nominal, foram criados simples e ignorantes. O que significa simples e ignorante? Sem sentimento nenhum e sem conhecimento nenhum. Tudo 0, 0. 2 bolas de zero. Acabou. 0, 0. Mais nada. Nada, nada. Nem no time da esquerda, nem no time da direita. Nada. Nem no campo dos sentimentos, nem no campo da razão. 0. Kardec chega a explicar para todos nós que as primeiras 1000 encarnações não contaram para nada. Foi só para gerar aquele princípio mais basal, mais básico de sentimento e o princípio mais básico de razão. Daí sim, o espírito pode começar a galgar o que normalmente as pessoas acreditam que tem, livre-arbítrio. Então, o próprio conceito de livre-arbítrio é muito diferente no meio espírita. Mas a gente tem que se aprofundar cada vez mais nesses estudos. E eles vão compreender cada vez mais profundamente a distância que estamos de amar profundamente. A distância que estamos de, no caso, a nossa consciência viver a busca da sabedoria. A sabedoria total é impossível, porque aí, no caso, é Deus. Né? Deus que é infinita. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema. Causa primária ou causa primeira de todas as coisas. É a inteligência suprema. Não tem nada superior. E essa inteligência é infinitamente em amor e infinitamente em sabedoria. Se é infinita, a busca será infinita.
Então temos que nos esforçar em perceber: o mundo não é mau, o mundo não tem perversidade. Aqueles que não amam e que buscam estruturar a vida ao seu modo de enxergar a vida, é que, por vezes, mete os pés pelas mãos e passa a agir contra a sua própria natureza íntima. Porque todos somos centelhas divinas. Todos somos criaturas divinas. Né? Então, vamos lá. Vou fazer a prece para a gente adiantar e a gente parte então, para o Livro dos Médiuns. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, estudando um pouco mais sobre os Teus ensinamentos, Teus exemplos de amor e paz. Obrigado, Mestre, por esses recursos, pela doutrina espírita que está sempre buscando transformar a nossa consciência e o qual temos muitas dificuldades em perceber. Obrigado, Mestre, pelos recursos que são ofertados pelos seus trabalhadores de amor contínuos, que estão sempre nos auxiliando, nos encorajando, nos animando a sempre desenvolver cada vez mais a boa vontade e a coragem para nos desafiarmos a querer amar mais, a querer servir mais, hoje e sempre. Obrigado, Mestre, e assim damos por iniciada ou continuada a reunião de estudo da noite de hoje do Livro dos Médiuns, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Pessoal, vamos lá. Vou pegar aqui o outro livro. Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Acho que paramos no item perdido aqui. Item 120. Mas só para posicionar, como a gente teve uma pausa aí, teve a pausa do carnaval, só para a gente se posicionar em qual capítulo nós estamos, né? Estamos no capítulo 7. Eu voltei demais aqui, desculpa. Ensaio teórico sobre as aparições, e aí avançamos. Kardec dá os vários exemplos, né? Teoria da alucinação. Isso. Aí adentramos então no capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração. É nesse capítulo que nós estamos. Vamos lá. Cadê o item que eu marquei aqui? Pronto, é item 120. Então, quem tiver com o livro em mãos, também dá para acompanhar aqui na tela. Eu vou aumentar aqui o tamanho da letra. Que todo mundo pode acompanhar com mais facilidade aí. Só para lembrar novamente, quem tiver com o livro em mãos, qual capítulo? O Livro dos Médiuns, os itens são seriados. Então o item 120, só você avançando, vai achando os itens, você vai encontrar o item 120. Ok? É o capítulo 7. Então vamos lá. Se alguém precisar que aumente mais a letra, me avisa que eu aumento aqui, ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre a página, algum comentário? Ana, Lúcia, Não, Vanessa, tranquilo. tudo bem? Não, tudo bem. Então tá bom. Senão eu falo direto. Mas, por favor, me interrompam. Pode interromper, não tem problema nenhum. A gente vai costurando o tema, tentando avançar da melhor maneira possível. Então vamos lá. Item 120. Tácito refere um fato análogo. Outro fato sobre... novamente, né? Deixa eu só retornar aqui. Nós estamos falando sobre bicorporeidade e da transfiguração. Kardec está trazendo vários exemplos, não todos, né, porque são muitos exemplos. Aí teria que realmente pegar as revistas espíritas
muito dos recursos que foram sendo narrados para Kardec, alguns que ele pôde testemunhar, outros que ele, né, afiança a veracidade do fato por pessoas idôneas, ele colocou na Revista Espírita. E alguns casos mais marcantes ele botou aqui no Livro dos Médiuns. Claro que na Revista Espírita tem um volume absurdo de exemplos, de situações. Depois, numa dessas notas, a gente vai perceber. Então, vamos lá, avançando. Item 120, sobre o fenômeno de bicorporeidade ainda, depois que ele vai entrar em transfiguração. Bicorporeidade. Tácito refere um fato análogo. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, aguardando a volta dos ventos estivais e da estação em que o mar oferece segurança, muitos prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram a proteção do céu e o interesse que os deuses tomavam por aquele príncipe. Então, claro que baseado nas próprias narrativas de Vespasiano, lá do reino de Roma, né? Esses prodígios redobraram o desejo que Vespasiano alimentava de visitar a sagrada morada do Deus para consultá-lo sobre as coisas do império. Era comum, né? Consultar o templo, onde tinha um oráculo, médiuns que conseguiam dar comunicações sobre o futuro, informar sobre situações adversas, né? Ordenou que o templo se conservasse fechado para quem quer que fosse, e tendo nele entrado, estava todo atento ao que ia dizer o oráculo, quando percebeu, por detrás de si, um dos mais eminentes egípcios, chamado Basílide, que ele sabia estar doente, em lugar distante, muitos dias de Alexandria. Inquiriu dos sacerdotes de Basílide, viera naquele dia ao templo. Inquiriu dos transeuntes se o tinham visto na cidade. Por fim, despachou alguns homens a cavalo para saberem de Basílide e veio a certificar-se de que, no momento em que este lhe aparecera, estava a 80 milhas de distância. Desde então, não mais duvidou de que tivesse sido sobrenatural a visão. E o nome de Basílide lhe ficou valendo por um oráculo. Né? Tácito, História, né? O livro 4, né? Capítulos 70. Ficou com o tracinho aqui. Deixa eu tirar o tracinho para poder. Isso. Capítulo 81, né? L é 50, X é 10, né? Então, 30, 50, 81 e capítulo 82 desse livro. Claro que vai estar com números em romanos, ainda mais porque é baseado nos escritos de Roma. Então, é claro que o número permaneceu em romanos e teve uma tradução desse, que ele está citando a origem, né? Com certeza uma tradução para o francês que Kardec está citando, né? Burnouf. Vamos lá. Item 121. Tem, pois, dois corpos o indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes. É óbvio, né? A pessoa está sendo vista dos dois lugares. Mas, desses dois corpos, um somente é real. O outro é simples aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar o indivíduo, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Não parece possível, pelo menos não conhecemos disso exemplo algum, e a razão, a nosso ver, o demonstrar que, no estado de separação, possam os dois corpos gozar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Então, o que está querendo dizer com isso? Em um lugar, realmente estava o corpo físico, com uma percepção mais simplória de funcionalidades físicas. E
afastado do corpo físico estava realmente o espírito e o seu perispírito. E o que se materializou para que as outras pessoas pudessem ver foi o quê? O perispírito. Então, por isso, essa ideia e essa identidade de bicorporeidade. Mas é óbvio que somente em um deles está o espírito reencarnante, a consciência funcionando 100%. Ah, mas eu conheço pessoas que são sonâmbulos profundos. Ele senta, ele conversa, ele fala, mas ele nunca vai elaborar pensamentos sofisticados. Ele deixa uma fatia dos princípios inteligentes que ele está animando um corpo físico criar uma série de rituais repetitivos e vai responder de forma repetitiva, mas o espírito está em outra função, atento a outros aspectos da vida e muitos de nós temos dificuldade de compreender, eu também sou um deles, como que a consciência consegue estar focada em um assunto em algum lugar distante e ao mesmo tempo está andando com o corpo físico para um lado ou para o outro, né? Já que eu sou sonâmbulo, eu também tenho essa curiosidade, mas mesmo sendo sonâmbulo, e eu não lembro de nada, todo mundo diz que eu sento, falo, converso, e as pessoas, né, minhas filhas, se eu durmo assim cedo e tal, minhas filhas acabam brincando a beça comigo, né? Pai, posso ver televisão até tarde? Diz que eu sempre respondo sim, que eu nunca respondo não. Aí elas esperam ficar sonando, quer dormir até tarde, vai lá e pede para ver televisão até tarde, né? Abusa da minha ausência de consciência. E é engraçado porque eu sento, sorrio, respondo sim, sim, e vou fazer outra coisa, mas estou dormindo, né? Mas eu não estou no corpo diretamente. Então, aqui nesse caso que ele está falando é de bicorporeidade mesmo. O corpo físico está aqui e aonde o espírito está com alguma atividade, buscando alguma coisa de interesse, lá ele se materializa. Por isso a ideia da bicorporeidade, né? Mas é claro que somente a consciência vai estar 100% ativa em um deles, né? Então, perdi aqui. Eita. Foi lá para baixo. Desculpa aqui, gente. Pronto, 121. Vamos lá, 121. Tem, pois, dois corpos o indivíduo. Para isso que eu já li, pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e o segundo tem a vida da alma. Ao despertar o indivíduo, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Ou seja, você estava emancipado do corpo físico, você retorna, né, para o mesmo corpo físico, o qual, né, qual a função do corpo físico? Prender, né, ou estabelecer. Prender, eu não gosto dessa palavra também. Não é prender como prisão, mas afixar e disponibilizar recursos de trabalho para a nossa consciência através do corpo físico. Então, não parece possível, pelo menos não conhecemos disso, exemplo algum, ele vem deixando isso claro, e ele dá essa explicação. Alguma coisa que pudesse simultaneamente, ao mesmo grau, da vida ativa e inteligente em dois lugares diferentes. Isso que Kardec deixou claro. Demais do que acabamos de dizer, ressalta que o corpo real não poderia morrer, enquanto o corpo aparente se conservaria visível, porquanto a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo, ainda que apenas por um instante. Então, não importa. Ah, eu me desdobrei, eu fui lá para o Havaí. Queria muito ver uma onda gigante no Havaí. Não tem importância se você foi para o Havaí. Se você estiver desencarnando, instantaneamente, da onde você estiver emancipado, você volta para o seu corpo físico e ocorre o desligamento dele pelo fenômeno chamado morte do corpo físico, onde o desligamento energético do seu perispírito ao corpo físico é realizado e você prossegue. Daí resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser matado, né? Ou, melhor dizendo aqui, ó, como na linguagem mais moderna, né? Ser morto. Porque não é orgânico, não é formado de carne e osso. Então, quando alguém... Ah, eu vi um espírito. Não, você não viu o espírito, né? Porque o espírito é uma consciência que não tem forma. Você viu o perispírito. Você viu o que reveste o espírito.
né? Nós já estudamos isso aqui algumas vezes e nós temos que, de vez em quando, revisitar esse tema. Nós, quando estamos encarnados, estamos corpo físico, aí precisamos de um outro corpo fluídico, chama-se perispírito. Então, essa base, essa essência, né? Corpo físico, biológico, estrutural, né? Com vários recursos essenciais para o nosso desenvolvimento. Ele, como que alguma coisa que não é matéria, que somos nós, consciência, interagimos com o corpo físico através de um fluido. Já sabemos que é o fluido universal, que é a constituição física do perispírito, que é uma derivação do fluido cósmico universal. Enfim, uma série de nomes para dizer é algo não material, que está entre matéria mais grosseira e uma, como, digamos assim, uma semimatéria. Que aí, por esse veículo, é que nós podemos interagir com o corpo físico. Né? Então, compreendendo isso, quando saímos do corpo físico, pelo sono ou pelo desencarne, não importa como, pela emancipação, todas as vezes que estamos no processo de emancipação, ou seja, afastando todas as vezes a nossa consciência, seja através do sono, seja através do desencarne, nós saímos consciência, que não tem forma, somos nós, e o perispírito, que aí tem forma, é maleável, temos a forma que desejarmos que ele tenha. E o corpo físico fica para trás. Se estamos ainda encarnados, existe como fosse uma linha de interligação energética que permite você estar, mesmo distante, animando um corpo físico. Né? É assim que saímos do corpo físico à noite. Alguns saem, tudo bem, outros saem e fica fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Os sonâmbulos aí da vida. Então, só para a gente compreender que esse capítulo ele vai trazer bastante desses detalhes, né? Vai trazer alguns desses exemplos, não são tantos, alguns desses exemplos para a gente compreender. Então, por isso que ele trata desse assunto, explicando dessa maneira, né? Mas prosseguindo. Tem, pois, dois corpos. Demais do que acabamos de ressaltar, o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente se conservasse visível, né? Porque a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo, ainda que apenas por um instante. Daí resulta... Por que ele falou pelo menos por um instante? Ué, porque ele já estava fora do corpo físico. Mas ele tem que voltar, desconectar conexões mais sofisticadas e voltar para estar fora do corpo físico. Por isso que só por um curto espaço de tempo. Né? Tem que ir lá soltar umas porcas, umas engrenagens, desconectar uns cabos elétricos, conectores, aí pronto, desconectou. Aí vamos lá. Daí resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser morto, porque não é orgânico. Ou seja, quando a pessoa se emancipou e está fora do corpo físico, aquele corpo físico está lá, pode cair uma rocha em cima, uma pedra, pode explodir uma bomba nuclear, que não vai afetar aquela materialização daquele perispírito. Por isso que ele se tornou visível. Ele não pode ser morto porque ele não é essencialmente orgânico. Não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento em que o quisessem matar. Né? Aí tem uma nota, eu não lembro o nome da nota, acho que o número é 16, eu troquei por um asterisco aqui. Tem uma nota de Allan Kardec em que ele vai dar várias citações. Né? Ver na Revista Espírita, acho que diversas pessoas do grupo que já consultaram a Revista Espírita se depararam com histórias dessas. São inúmeras histórias. Né? Então, é de 1859, tem uma história chamada Duende de Bayona, que é em fevereiro de 1859. Os Agéreses, na mesma revista. Meu amigo Hermann, 1859. O laço que prende o espírito ao corpo, né, em novembro de 1859. Tem vários citações relacionadas a esse mesmo caso. Que caso? De bicorporeidade, né? Que a gente está falando. Isso foi alguns aqui que com certeza ele citou, mas devem ter outros, ou até mais em destaque, né?
Ele ia botar aqui um texto gigante de 3 páginas, porque não faz sentido, é só uma nota. Então ele só quer destacar que já tinha ocorrido, através das publicações da Revista Espírita, as pessoas mandavam carta para Allan Kardec comentando: eu ouvi isso, aconteceu isso, como pode? E Allan Kardec não só colocava o ocorrido, como também publicava a resposta que ele apresentava para o público em geral, né? Cada pessoa poder Velho, questionar. Sim. deixa eu fazer uma perguntinha. Sobre essa questão da bicorporidade, algum, o Eurípides, ele quando voltava para o corpo, ele lembrava. Mas nem todos lembram, né? Quando se desdobra. Isso, nem todos vão lembrar. Nem todos vão lembrar, vão achar que foi um sonho, vai achar que aquilo não aconteceu. Pode acontecer, sim, com certeza. Então vai depender da elevação Não, não, espiritual? não, não tem a ver com elevação. Não tem a ver com Não. elevação, não. Tem a ver com treino. É treinamento. Isso é treinamento. Isso é um desejo do espírito, é uma vontade que ele vem desenvolvendo há centenas de anos. Isso não é assim tão simples, né? Isso são recursos que, lógico, e com permissão, né? Tem que haver uma permissão para que isso ocorra. Porque, por exemplo, a pessoa pode ficar desejando: eu quero muito ter o fenômeno de bicorporeidade para, poxa, trabalhar para o meu chefe e ao mesmo tempo estar na casa dele roubando o dinheiro dele. Poxa, claro que não vai existir permissão para isso, né? Não é a bicorporeidade não é, por exemplo, a habilidade de andar, né? Não é nesse sentido. É no sentido de que o espírito já está envolvido em diversos projetos. Ele já está desempenhando diversas tarefas. Ele já vem abraçando a causa de amar e servir há mais tempo. Por vezes ele já está há 12 mil anos empenhado em amar e servir com mais vigor, com mais atenção, com mais foco. E não para de surgir trabalho. É só você olhar para as galáxias afora. Não tem nenhum planeta ou manifestação nas galáxias está sem espíritos nele, né? Então, são bilhões e bilhões de astros do céu, são trilhões e quadrilhões e sei lá quantos quinquilhões de espíritos galáxia fora, entendeu? Estou falando da nossa galáxia. Não estou nem falando de outras galáxias, não. Andrômeda. Estou falando da Via Láctea, né? Nós temos bilhões de estrelas somente aqui, na Via Láctea, né? O nosso sistema solar não se chama Via Láctea, né? Nosso sistema solar só tem uma estrela, que a gente batizou de Sol. Mas a Via Láctea é um conjunto gigantesco, né, de estrelas. Então, quando o espírito ele vai caindo na maturidade, vai absorvendo mais maturidade, ele quer mais servir cada vez mais. Então, é claro que por vezes surgiram projetos, surgiram atividades em que ele, sabendo de uma necessidade fora do corpo físico, e ele sabendo que ele podia ajudar, ele pede autorização, pede ajuda para que possa fazer essa tarefa, porque ele possa desempenhar o que havia necessidade de desempenhar. Então, existem vários aspectos que, na linha do tempo, porque nós estamos presos no espaço-tempo, né? Espíritos superiores não estão presos ao espaço-tempo. Nós é que estamos, né? Que ainda estamos em processo de evolução. Ou seja, você vai acabar de desencarnar, você ainda vai ficar qualquer. Por exemplo, é muito difícil você acabar de desencarnar e depois não ter sono de novo. Você vai querer ter sono, você tem um ritual do dia, você vai querer ter rotina. Mas você não vai ter que mais trabalhar, você não tem que mais comer, você não tem que tomar água. Quem tem é o corpo físico. Quem tem que se alimentar é o corpo físico. Nós somos espíritos, né? Então é difícil virar essa chave, né? Agora imagina alguém que já está com essa chave virada há mais tempo e focado em servir, em amar e servir, em amar e servir. Ele não está preocupado em que vai acontecer semana que vem. Está preocupado em completar tarefas e projetos e trabalhos de 300 anos. Projetos e trabalhos de 1000 anos. Ele não está preocupado com outras situações mais simples. Então é claro que o processo
É assim, ele vai sendo amparado. E à medida que o espírito vai evoluindo cada vez mais, ele vai compreendendo o grau de cooperação que existem nas tarefas, com o trabalho de cooperação que existe em certos engajamentos do destino de toda a humanidade. E aí a pessoa se sente à vontade para sempre se expor e falar: não, peraí, eu quero ajudar, eu quero participar. Isso aqui eu posso contribuir, isso aqui eu posso ajudar. E por vezes são coisas mínimas. É um pequeno estímulo, é uma pequena palavra, é aparecer para alguém e aí mudar a atenção da pessoa e a pessoa mudar de atitude naquele momento, naquele minuto. É sempre com o sentido de ajudar. Sempre com o sentido de ajudar, né? Depois eu vou colocar no grupo de novo aquele audiolivro, né, do livro Renúncia. Né? O livro Renúncia, o começo é um choque de realidade impressionante. Alcione está numa estrela, está em Sirius. Ela está lá em Sirius, fazendo um projeto super sofisticado, algo de extrema importância. Ela está lá em Sirius, trabalhando, engajada em algo extremamente complexo. E ela, de repente, tem aquele estalo. Eu tenho que ajudar o grande amor da vida dela. Ele está em situação difícil, ele não está conseguindo. E aí ela pede. Pede a quem? Ao responsável de uma faixa de evolução da Terra. Pede ao Cristo. Ela me envia uma mensagem para o Cristo solicitando para ajudá-la. E eis que ela recebe a permissão. Então, quando ela vai encontrar com ele antes dele reencarnar, ela recebeu a permissão, porque ele estava totalmente desencorajado, ele estava revoltado, chateado. Geralmente, quando a gente está perto de reencarnar, é um medo muito superior, mas bilhões de vezes superior ao de desencarnar. Porque ao reencarnar, a pessoa recebeu instruções. Olha, é assim que funciona a vida aí na Terra. É isso, é assim, assado. Preste atenção. Não se envolva com bobagens. Corra atrás de melhorar sua consciência. Corra atrás de sentir melhor a vida. Tem um monte de instruções. Aí quando a gente vem reencarnar, a gente esquece tudo. E vamos somente poder contar com a base, o sedimento mais básico da nossa consciência. É desesperador, né? Porque, não, eu vou amar fulano. Aí a pessoa, você vai viver com ela, hein? Vai ter que conviver com essa pessoa. Não, mas eu vou perdoá-la. Tá bom, vamos ver. Você está dizendo que vai, que você consegue, que você aguenta, tudo bem, vamos ver. Do dia você estava reclamando. Não, mas pode deixar, eu vou resolver isso. Cheio de coragem. Aí quando está na véspera, eis então que Pollux, né, ele chega e muito desesperado, começando a ficar meio aflito, né, que estava chegando a hora de reencarnar. Eis que no meio do grupo surge uma luz, algo sem forma física. E eis que aos poucos minutos ganha forma física. Narrativa do livro Renúncia. Publicação pelo a psicografia através do médium Chico Xavier. Quem não conhece, vale muito a pena. É um livro fantástico. Eis que ela está lá, aí ela ganha a forma física e ela busca a forma física que ele recordava, é claro, né? Ela vai propositalmente, assimila a forma física que ele lembra. Aí ele lembra e cai de joelho chorando. Alcione, você está aqui? E ela foi até o encontro dele e falou: fique tranquilo, eu retornarei à carne com você. Vamos nos encontrar lá. Eu recebi autorização. Eu vou te... ela fala, essa frase eu nunca esqueci, repito para todos os lugares. Eu vou te ensinar a amar e servir. Lindo demais o texto. E aí, então, ele cai em lágrimas, né? Já quase perdendo a consciência, mas com outro tipo de resposta, né? Chega a um bom ânimo, né? Chega a ficar animado. Pô, vou do lado dela, poxa. vai dar certo. Tem que dar certo. Vai dar menos errado, vai dar menos errado. E aí ele vai e se anima, né? E reencarna. Então, diversas pessoas que estão conosco hoje, algumas pessoas falam assim: pô, fulano depende muito de mim,
Isso fica me trazendo problema. Mas às vezes é isso. Você, né, a pessoa alimentou essa, esse desejo de vir ajudar, né, aquela outra consciência a suportar as dificuldades da vida. Vamos nos ajudando e tudo vai evoluir, vamos juntos. E a Alcione vem, né? E olha que a Alcione foi desencorajada pelo coordenador lá em Sírios. Tá bem descrito em detalhes no livro Renúncia. Em detalhes. Alcione, você tem certeza? Você vai reencarnar, você vai querer ser mãe. Você está proibida de criar famílias na Terra. Você não vai ter essa autorização. Você não entende como as coisas vivem, como é por aquilo lá. Você está muito tempo sem ir lá, você não tem ideia. Não, mas eu tenho que ir. Eu vou. Mas isso aqui que você está fazendo é extremamente importante. Você vai largar isso tudo para ajudar o Polo, você tem certeza? Sim, eu tenho. E ela vem, não erra. E é uma história lindíssima. É uma história de renúncia. É muito bela, né? Então, vários espíritos estão renunciando, né? Porque, por exemplo, ele podia fazer a bicorporidade para ir no pagode. Ele podia fazer a bicorporidade para ir para o samba. Não, ele faz bicorporidade para ir lá ajudar outra pessoa. Para amparar, para socorrer. Isso é renúncia. O nome disso é renúncia. Em prol de amar e servir. A pessoa, depois que pegou o gostinho, entendeu qual é a sua verdadeira vocação, que é a sua verdadeira natureza, é a fraternidade, é o amor, aí a pessoa só quer se desenvolver cada vez mais. E é claro que os projetos surgem, né? Fica toda noite falando para você mesmo, Senhor, me envie para os piores lugares da Terra, fora do corpo físico, que eu quero ajudar, eu quero socorrer, não importa que tipo de espírito surgir, ele vai te jogar nos lugares esquisitos. É só você pedir. Dorme toda noite pedindo isso. Senhor, quero sair do corpo físico à noite, trabalhar muito, servir muito. Nem que caia meus braços, minhas unhas, meus dedos, mas eu quero amar e servir muito. Vai com esse pensamento toda noite. Faz essas preces bem fervorosas. Depois você me conta como acorda no dia seguinte. É claro que vai acordar. Morta de cansada, né? Com Velho, certeza. para. Mas aquele cansaço feliz do bom combate. É aquele cansaço de Ainda não estamos. eu cumpri os meus objetivos. É esse bom combate que a nossa consciência tanto clama. Eu tenho a capacidade de fazer algo por terceiros e eu fiz. E mesmo assim, mesmo eu ficando para trás, eu estou empurrando as outras pessoas para frente. Que maravilha, eu estou conseguindo. É esse o treinamento. Né? E é um treinamento contínuo. Então é claro que esses trabalhos de bicorporeidade, né, a Terra é a estação, né, de desenvolvimento de diversas almas. Mas diversas almas evoluíram, avançaram e se libertaram. Não estão mais aqui na Terra. Não precisam mais reencarnar aqui na Terra. Né? O que se torna o espírito quando ele chega na sua última encarnação aqui na Terra? Um espírito bem-aventurado. Ele não se torna um espírito de luz, se torna um espírito bem-aventurado. Então, enquanto isso não ocorre, dessas bem-aventuranças, né? Ou quando está próximo de ocorrer, você já está engajado em diversos projetos, em diversas atividades, em diversas ações, e querendo cada vez mais. E todo mundo te freando. Não, peraí, isso aqui é muito. Aquilo ali é muito. Não, calma, depois vai surgir mais trabalho, fica tranquilo. É isso. É isso. Enquanto a sociedade, do ponto de vista materialista, hoje a sociedade vive uma filosofia de vida materialista. Todo mundo quer fugir do trabalho. Se você falar para a pessoa assim, toma aqui 20 milhões de dólares e nunca mais você trabalha, a pessoa aceita. Qualquer pessoa aceita. Esse é que é a loucura total. A pessoa vai enlouquecer. Ela não tem ideia que a essência dela está relacionada ao trabalho. Como é que você pode pagar alguém para não trabalhar? Isso é a loucura. Isso não faz bem para a alma. Todos nós estamos nos treinando e nos capacitando para servir ao Pai. É para isso que nós fomos criados. Deus não fica criando, jogando dado para o alto. Eu vou criar mais uma leva de alguns bilhões de espíritos.
por quê? Porque eu quero. Para quê? Não, depois eu descubro o que eu vou fazer com eles. Isso é mente humana. Mente divina, né? A inteligência divina, a inteligência de Deus, com certeza cria tudo com propósito. Com algum propósito. Ou milhões e bilhões de propósitos. Tudo muito bem orquestrado e estruturado. E está aguardando a nossa maturidade de sabedoria e amor. Uma hora vamos chegar nessa maturidade. Então é claro que vamos querer ganhar tempo. Né? Vamos estar aqui reencarnado, preocupado com 2 encarnações que tivemos atrás, com outra pessoa e que está em Roma, ou que está, de repente, né, lá nos Emirados Árabes, que está, de repente, em outro lugar, que está na Rússia, que está precisando da minha ajuda. E, é claro, os corações estão interconectados, não tem como desconectar. Todos nós estamos interligados. Toda a humanidade está interligada, porque todos somos filhos de Deus. Não tem como desconectar uma alma da outra. Então, ainda mais as almas que já alcançaram um certo elo de carinho, de afeto e de atenção. É óbvio que um vai querer cuidar do outro, assistir o outro, amparar o outro. Não importa que você está reencarnado no Brasil e a outra está na Romênia. Você vai querer, quando sair do corpo físico, durante o sono, ir lá na Romênia. Como é que está fulano? Tudo bem? Ah, que bom, está bem. Puxa, que bom. Você vai querer saber. Você vai querer até ajudar. Você vai querer inspirar. Você vai querer animar. Vai avançando aí, vai dar certo. Temos que treinar mais, servir aonde nós somos plantados. Então, se eu fui plantado aqui, eu tenho que aprender a mais servir aqui. Vamos lá, não desanime, continue cooperando e tocando o barco. Por vezes isso pode acontecer concomitantemente, que é o caso da bicorporeidade. Então, existe um objetivo nobre, justo e belo. Sempre. Os fenômenos mais sofisticados, mediúnicos, existe um fenômeno nobre, justo e belo, claro. Podemos avançar, então, acho que o 122... Acho que dá para avançar o 122, rapidinho, vamos lá. 122. Passemos ao segundo fenômeno da transfiguração. Consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Aqui está um fato dessa natureza, cuja perfeita autenticidade podemos garantir ocorrido durante os anos de 1858 e 1859, nos arredores de Saint-Étienne. Uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava de singular faculdade de transfigurar, isto é, de tomar, em dados momentos, todas as aparências de certas pessoas mortas. Tão completa era a ilusão que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava. Tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz e até da maneira particular de falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem que a vontade da mocinha ali interferisse. Tomou em várias ocasiões a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Um médico do lugar testemunha que fora, muitas vezes, desses estranhos efeitos, querendo certificar-se de que não havia naquilo ilusionismo, fez a experiência que vamos relatar. Conhecemos os fatos, pelo que nos referiram ele próprio, o pai da moça e diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. Então, é uma pessoa que ele conhece mesmo, né? Veio a esse médico a ideia de pesar. Bota na balança, pô. Vamos pesar a moça no seu estado normal. E de fazer-lhe o mesmo de transfiguração. Quando tiver em transfiguração, sobe na balança. Quando apresentava a aparência do irmão, que contava, ao morrer, 20 e tantos anos, e era mais alto do que ela, e de compleitação mais forte. Pois bem, verificou que, no segundo estado, né, de transfigurado, o peso da moça era quase o dobro do seu peso normal.
concludente se mostra a experiência, tornando impossível atribuir-se aquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Então, quando a gente está falando aqui de bicorporeidade, não é no sentido de o espírito apareceu, eu estou vendo uma coisa assim, meio nuviado, meio translúcido. Não, 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 não. Está vendo como igual uma outra pessoa mesmo. Se subir na balança, pesa. Se você apertar, você vai sentir, pegar pelo braço, você vai sentir o calor, efetivamente, de um corpo físico. Porque realmente é o quê? É um fenômeno de bicorporeidade. Por isso que Kardec colocou assim nesses termos, né? Tentemos explicar esse fato, que noutro tempo teria sido qualificado de milagre, e a que hoje chamamos muito simplesmente fenômeno. E aí na próxima a gente entra no item 123 e vamos entender um pouco mais como Kardec explica esse fenômeno, então, de transfiguração, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma Mas pergunta? aí, nesse caso aí, não tem que ter um médio de. Ai, um De efeito médio. físico? Médio... De efeito físico? Então, aí temos que compreender, porque é o seguinte, né? Nós temos que compreender que tudo gasta energia, né? As leis da termodinâmica se aplicam também para esses mundos, né? Então, nós sabemos que animar um corpo físico gasta energia, né? O perispírito tem que estar com mais recursos de energia para animar um corpo físico. É assim que funciona, né? Que a gente chama até de fluido vital. E, igualmente, com relação ao perispírito, nós sabemos que quando se processa o fenômeno mediúnico, o espírito desencarnado ele precisa fornecer recursos. Esse fenômeno, o espírito está encarnado. Não existe aqui Tá, fenômeno entendi. mediúnico. Portanto, é que agora a gente chama de fenômeno medioanímico. Então, esse é um fenômeno Ela. anímico, anímico. A própria alma, Esse. animando o perispírito, vai promover esse Aham. fenômeno. Mas a energia tem que vir de algum Tá. lugar, com certeza. Entendi. Entendeu? A médio se desdobrou e foi. Não, Deu para visualizar. sim, esse da menina é Da diferente. menina. O da menina, que a gente contou aqui por último, da menina de 15 anos, é de transfiguração. Transfiguração mudou a figura física dela. Ela tinha menininha de, sei lá, 40 e poucos Tá. quilos. Aí, de repente, ela ficou de 85. Braço forte, corpulenta e parecendo igual o irmão de 20 e poucos anos. Ainda mudou de sexo. O corpo físico externo está com aparência de sexo masculino, mas é ela mesma. Tanto é que você chama aqui, vem aqui, fulana, vem, sobe aqui na balança. Ela vai, toda sem graça, e sobe na balança. Se falar, é a voz do irmão. Entendeu o que eu quis dizer? De fenômeno de transfiguração. Entendeu? Aqui, ó, porque agora aqui a gente está falando, ó, a partir do 122 está Entendi. falando, passemos ao segundo fenômeno, da transfiguração. Mudou a figura física dela. E isso aconteceu centenas de vezes. Centenas de vezes. Então é claro que o século XIX, né, foi um século especial. Ainda mais ali aos arredores ali daquelas regiões, fenômenos incríveis ocorreram. Entendeu? Então o espírito está com aparência. O espírito não, o encarnado. Ele está no corpo físico dele. E de repente se transforma em outra. É isso que ele está falando, é esse fenômeno de transfiguração. É um fenômeno bem diferente. Ele vai explicar no próximo item, né? Entendi. Como que isso é possível, no 122. Tá bom? Desculpa, 123, Ai, né? é muita coisa, né? O livro dos médios é muito Muita complexo. informação, né? É verdade. Por isso que não é um livro não é fácil de ler. Você tem que sentar, estudar, estudar. Não é tão trivial por isso, né? Por isso que é mais fácil assim em grupo de Velho, estudo. Sim, para falar. eu já vi essa transfiguração, eu já fui de Umbanda, já fui de Candomblé, eu falei isso para vocês, né? Sim. Não, mas assim, não era todo médium, não. Mas eu vi uma médium, aquilo foi, ou eu vi, aconteceu, era eu que estava vendo, olhando para ela, eu vi mudar tudinho, feição, eu vi mudar tudo. Mas eu só vi essa médium, eu não vi os outros médiums.
Mas ela mudou tudo, mudou, assim, completamente. A fisionomia mudou. E assim, eu via aquilo acontecendo, como você vê aquelas coisas acontecendo, mudando. Aí agora eu estou na dúvida se eu vi acontecer com ela ou somente ou aconteceu com ela ou só eu mesmo que vi. Então, Agora eu parei para a, pensar nisso. a diferença é que Kardec não tinha, era zero medo, né? Zero medo, zero. É um espírito preparado. Então, qual era a questão? Era você passando por essa experiência de que investigar o que está acontecendo. Então, a primeira coisa é checar: você está vendo isso? Tem que pegar outras pessoas. Você está vendo isso também? Pegar no mínimo um número plausível para poder entender. Caramba, tá todo mundo vendo isso também. Aí você chega lá e segura a mão da pessoa. Já viu que a pessoa tem, principalmente o espírita, né? O espírita morre de medo de botar a mão em outro médium. Vai passar para mim. Passar o quê, Jesus? Verdade. Vai passar o Mas quê? porque assim, eu fui criada nesse meio, né? Sim. Então não tinha medo. Isso para mim era uma coisa muito normal. Então, porque Só de que como a gente repente, está por exemplo, estudando, né? transfigurou, Estudando, muda, né? vamos supor que você conhece o aperto de mão da pessoa. Né? Você sabe que aperto de mão é uma coisa muito particular. Se você aperta a mão de uma mesma pessoa durante muito tempo, você sabe como essa pessoa aperta a mão, né? Cumprimenta. Aí chega, transfigurou, você vai lá apertar a mão da pessoa. Falou, deixa eu ver sua mão. Aí você vê que é outra mão. Você vai ver que é outra mão. Aí sim está caracterizado o fenômeno de transfiguração. Houve uma alteração física da figura material do corpo físico. É esse fenômeno que Kardec está se reportando. É um fenômeno extremamente raro, extremamente complexo. Né? Interessante. Muito interessante, com certeza. Mais alguém? Alguém mais? Uma pergunta para fazer? Não? Lúcia, então faz para a gente a prece de encerramento. Então tá. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, por esse estudo que tanto nos esclarece, Senhor. Que possamos meditar sobre tudo isso para entender mais um pouco. Sabemos que é o início, é o difícil, mas a gente vai aos pouquinhos compreendendo. Mas nós só temos que agradecer mesmo essa oportunidade. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus. Senhor Jesus, com esta prece, pedimos por encerrada a reunião da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja e graças a Deus.